Você pode ter a sensação de estar completamente parado agora, mas isso é apenas uma percepção confortável, não a realidade. Sem que você note, está sendo levado pelo espaço em um movimento constante, silencioso e impossível de sentir, mas totalmente verdadeiro. A Terra gira em torno de si mesma, orbita o Sol, o sistema solar se desloca, a galáxia também, tudo acontece simultaneamente. São velocidades que a mente humana dificilmente consegue conceber, deslocamentos que não deixam marcas visíveis, forças que influenciam o clima, o dia a dia e até a própria existência da vida. E o mais interessante, nada disso é aleatório. Existe um padrão, um fluxo contínuo, uma jornada invisível que começou há bilhões de anos e segue acontecendo exatamente agora. Quanto mais você compreende esse movimento, mais percebe que o ficar parado nunca foi uma possibilidade. Então, enquanto sua mente começa a desacelerar, permita-se entrar nessa ideia. Isso não é apenas uma explicação sobre o universo, é uma experiência. E se você quiser continuar explorando esses mistérios de forma calma, profunda e quase hipnótica, já se inscreve no canal. Aqui, cada conteúdo é feito para ser sentido. Agora me diz, você já tinha parado para pensar que, mesmo imóvel, está atravessando a galáxia neste exato instante? Respire fundo e vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender é que o movimento mais próximo de você está acontecendo agora, literalmente sob seus pés. A Terra não está parada. Ela gira, se não é um giro lento como parece ao observar o nascer ou o pôr do sol. É um movimento contínuo, intenso, quase impossível de perceber. Se você estivesse na linha do Equador, por exemplo, estaria se deslocando a mais de 1000 km por hora apenas por causa da rotação do planeta. Mas você não sente isso, porque tudo ao seu redor se move junto, o ar, os oceanos, as cidades, o seu corpo. Tudo faz parte do mesmo sistema. É exatamente por isso que esse movimento se torna imperceptível. E fica ainda mais interessante, esse giro não é perfeito. A Terra apresenta pequenas oscilações, inclinações e variações ao longo do tempo. E são justamente essas imperfeições o que tornam possível algo essencial para a vida, as estações do ano. Sem essa inclinação, o planeta seria mais previsível, mas também muito menos favorável à vida como conhecemos. Enquanto isso acontece, existe um movimento ainda maior. A Terra não apenas gira, ela também está em constante queda ao redor do Sol, presa pela gravidade. Essa queda eterna ou é o que chamamos de órbita. Pense nisso, estamos sempre caindo em direção ao Sol, mas nos movendo rápido o suficiente para nunca chegar até ele. Esse equilíbrio entre velocidade e gravidade mantém a Terra exatamente na posição ideal, nem perto demais para queimar, nem longe demais para congelar. É nesse ponto que a vida encontra espaço para existir. Mas mesmo esse movimento impressionante não é o maior de todos. O próprio Sol também está se movendo e levando tudo com ele. O sistema solar inteiro viaja pela galáxia neste exato momento, carregando planetas, luas, asteroides, se você. Ele percorre uma órbita gigantesca ao redor do centro galáctico, uma jornada que leva centenas de milhões de anos para ser completada. Desde a época dos dinossauros até hoje, o sistema solar nem sequer concluiu uma volta completa pela galáxia. E ainda assim, nunca parou. Esse deslocamento acontece a velocidades absurdas, atravessando regiões invisíveis do espaço interestelar. E, novamente, você não sente nada, porque tudo ao seu redor está acompanhando exatamente o mesmo movimento. Não há vento, resistência ou referência. Apenas movimento puro. E o mais fascinante não é só a velocidade, é o caminho. O Sol não segue um trajeto perfeitamente circular. Ele oscila, sobe e desce em relação ao plano da galáxia, como se navegasse por ondas invisíveis. Durante essa jornada, atravessa regiões diferentes do espaço, algumas mais densas, outras quase vazias. Essas variações podem influenciar desde a radiação cósmica que atinge a Terra até mudanças sutis no ambiente espacial. Agora pense com calma, você não está apenas em um planeta que gira, nem apenas orbitando uma estrela. Você está dentro de um sistema inteiro sendo transportado pela galáxia, como um passageiro silencioso em uma viagem sem fim. E ainda assim, há mais. Porque a própria galáxia também está em movimento.
E mais além, o próprio universo está se expandindo. Não estamos falando apenas de objetos se movendo no espaço, mas do próprio espaço se expandindo em todas as direções, sem um centro definido. Essa ideia surgiu quando o astrônomo Edwin Hubble percebeu que galáxias distantes estavam se afastando, e quanto mais distantes, mais rápido pareciam se afastar. Não porque foram empurradas por uma explosão comum, mas porque o espaço entre elas está aumentando. Isso revelou algo profundo: o universo não é estático. Ele está em expansão desde o início. Ou seja, todos aqueles movimentos da Terra, do Sol, da galáxia, acontecem dentro de algo que também está em movimento. E isso cria uma realidade difícil de visualizar. Não existe um lado de fora ou para onde o universo cresce. Ele simplesmente se expande, criando novas distâncias entre tudo que existe. E mais impressionante ainda, existem regiões tão distantes que estão se afastando mais rápido do que a luz poderia viajar. Esses lugares existem, mas nunca poderemos vê-los. Agora pare por um instante. Você está em um planeta que gira, dentro de um sistema que viaja, em uma galáxia que se move, dentro de um universo que se expande. Tudo ao mesmo tempo. Sem pausa. Sem um ponto fixo. E talvez o mais profundo de tudo isso seja perceber que não existe imobilidade. Tudo está em movimento. Sempre. E você está no meio disso tudo, sendo levado a cada segundo. Mas há algo ainda mais intrigante. O movimento não está ligado apenas ao espaço, se ele também está ligado ao tempo. Segundo a teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein, espaço e tempo formam uma única estrutura, o espaço-tempo. E o movimento altera a forma como o tempo é vivido. Quanto mais rápido algo se move, mais devagar o tempo passa para ele, em comparação com algo em repouso relativo. Ou seja, o movimento e tempo estão profundamente conectados. Na prática, esses efeitos são mínimos no dia a dia, mas existem. Satélites, por exemplo, precisam ajustar constantemente seus relógios por causa dessas diferenças. Mas isso leva a uma ideia ainda mais profunda. Não existe um único agora universal. Cada ponto do universo experimenta o tempo de forma diferente. E isso muda completamente a forma como você entende a realidade. Você não está apenas se movendo no espaço. Você está atravessando o tempo, continuamente, sem pausa. E não há como parar isso. Mesmo completamente imóvel, você continua avançando no tempo. E isso redefine o que significa estar parado. Porque o parado nunca significou ausência de movimento, apenas que você está acompanhando o fluxo ao seu redor. E talvez essa seja a ideia mais poderosa de todas. Você não é apenas um observador desse movimento. Você faz parte dele. Cada átomo do seu corpo já fez parte de estrelas antigas, explosões cósmicas e nuvens de gás que vagaram pelo espaço por milhões de anos. E agora tudo isso existe em você. Respirando. Pensando. Sentindo. Enquanto atravessa a galáxia. Isso muda tudo. Porque o movimento deixa de ser algo distante e se torna algo íntimo. Você não está sendo levado. Você está participando. E mesmo que tudo pareça silencioso, essa jornada nunca para. Cada segundo da sua vida acontece em um ponto único do universo, um ponto que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. E talvez seja isso que torna tudo tão valioso. Não a duração, mas a singularidade. Agora me diga. Se você pudesse pausar tudo isso por um instante, você realmente pausaria? Ou perceberia que é justamente esse fluxo que torna tudo vivo?